já falou, meu nome é Mariana Tabucci, eu faço parte do coletivo Resistência Socialista e para nós é muito importante estar aqui essa noite porque representa mais um passo da nossa caminhada, uma caminhada que tem passado muito por esse prédio aqui, né? Quando a gente ocupa esse espaço público é impossível não notá-lo, né? É impossível não perceber que esse espaço não foi feito para nós, né? Esse local não foi feito para nós. E é contraditório pensarmos aqui um projeto socialista para o Paraná. Apesar de entender que é necessário e importante que a gente resista dentro desses locais. Resista enquanto mulheres, homossexuais, negros e negras, trabalhadores e trabalhadoras. Bom, então, mesmo que pensando aqui, hoje, é importante, então, a gente, para construir e para transformar uma sociedade que a gente acredita ser radicalmente diferente, pensar o que a gente precisa para tanto. Bom, e antes de tudo, eu queria saudar esse espaço e saudar os companheiros da mesa, porque é importante a gente retomar também quais lutas nós já travamos juntos, e é importante retomar que apesar de eu ser uma militante nova, né, não estou aí há pouco tempo no movimento estudantil, é importante retomar que no congresso de 2007 do PSOL, nós estávamos combatendo e criticando o Programa Democrático Popular, nós, os setores que estão hoje aqui presentes, contra outros setores do partido. E nos congressos subsequentes do PSOL, a gente percebe um giro à institucionalidade, né, que a gente tem debatido nos últimos congressos, eleições, candidatura e alianças. E o que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, porque a gente está falando de um projeto. A gente não está lançando um nome a governador, uma candidatura. É muito mais que isso, a gente tem que debater um projeto. E é um projeto de uma classe, né? É um projeto de uma nova sociedade, uma sociedade que a gente acredita ser a mais adequada. Bom, e para a gente pensar na sociedade que a gente quer, é importante começar pensando na sociedade que a gente não quer, a sociedade que a gente tem hoje. Para falar sobre ela, né, eu acho que é muito expressivo um dado que o capitalismo ele atingiu a sua capacidade civilizatória e hoje produz alimento para a sobrevivência de 11 bilhões de pessoas. Mas 852 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo. Eu acho que esse dado é expressivo e eu estou falando dele porque é impossível pensar num projeto socialista para o Paraná e pensar no Paraná sem perceber a totalidade a que ele está inserido, sem perceber a totalidade que reproduz e reproduz esse Paraná. E o Paraná que a gente vem falar hoje aqui não é o Paraná das elites que estiveram aqui nessa sala, nesse prédio. É o Paraná que é o terceiro estado do Brasil que mais assassina mulheres. Em um país que em cada 1h30, uma mulher é assassinada. É o Paraná que é o estado, entre os estados do sul, que mais assassina gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Em um país que concentra 44% de todos os assassinatos LGBTs no mundo. É o Paraná cujo Tribunal de Justiça suspendeu o feriado do Dia da Consciência Negra, em um país que das 22 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% são negros e negras. E mais ainda, estamos falando do Paraná, que em 5 cidades concentra 45% da riqueza do estado, de 399 municípios. Não é pouca coisa, né? Não é um Paraná higienizado, como alguns querem, né? Puro, límpido, maravilhoso. Muito pelo contrário. Bom, e eu falo disso porque apesar de a gente compreender e ter que compreender a totalidade, a nossa luta ela parte do concreto. E quando a gente fala em eleições, as eleições não são concretas. Elas são apenas um momento, e um momento que a gente busca dialogar
com o concreto das pessoas. Uma candidatura a governador tem que expressar as nossas lutas, porque é para isso que a gente está aqui. É nisso que a gente acredita para transformar a nossa sociedade. Não são as eleições que nos darão respostas, são as lutas, os processos de luta. Bom, então nós não podemos apresentar um programa pronto para as massas, estudado e formulado em portas fechadas. Nós queremos apresentar as contradições reais, o concreto das necessidades dessas pessoas das quais a Jane estava falando que foram para as ruas. E é importante retomar aqui a candidatura do Plínio, que foi um chamado à luta. É isso que tem que ser uma candidatura a governador, um chamado à luta. Ano que vem vai ser ano de muita luta. A chegada da Copa em Curitiba, a gente vai sediar a Copa do Mundo e nós já temos diversos efeitos sobre isso. A indústria do sexo, o que vai ser a proposta de regulamentação da prostituição pelo deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, que regulamenta a cafetinagem, que legitima o patriarcado, legitima a mercantilização do corpo da mulher. É sobre isso que as ruas estão falando, sobre os problemas reais que elas passam. As pessoas querem coisas simples, as pessoas querem saúde, educação, as pessoas querem comer. A gente não precisa decodificar um mar de propostas científicas, megalomaníacas. As pessoas querem coisas simples e é disso que a gente tem que falar. E as mobilizações, elas representaram isso. As pessoas foram às ruas, não porque foram convocadas via Facebook, foram às ruas porque precisam e demandam imediatamente de necessidades. A classe trabalhadora está na rua, ainda que não organizada em uma central única, mas estava lá a juventude trabalhadora. A partir do descontentamento que foi os ataques à classe trabalhadora e à juventude, de um projeto de nação e desenvolvimento encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores. Se nós falamos que vivemos um refluxo, em um momento de cooptação, de fragmentação, é porque a esquerda demorou para dar respostas para essas pessoas. E a gente precisa dar respostas e superar os nossos velhos vícios num processo de lutas. E a gente tem que entender aí que se essas necessidades e esse descontentamento com a institucionalidade, com a democracia burguesa, nesse sentido a gente tem que entender o papel do PSOL como não de canalizador para mais e mais institucionalidade. As respostas que a gente tem que dar é a resposta do processo da luta. Nós não devemos ser a ala esquerda da democracia burguesa. Bom, e a minha fala é muito em torno disso. Acho que a gente já colocou muito bem o que foram as mobilizações, né, e o que foi todo esse processo. E eu acho que o que a gente tem que colocar essa noite é que a nossa responsabilidade é com o movimento, é com as lutas reais, com as lutas concretas. A nossa finalidade não é construir o PSOL. O PSOL deve ter como finalidade construir um movimento. E é importante o processo eleitoral para que a gente faça trabalho de base, para que a gente dialogue, para que a gente denuncie o regime que está colocado. Porque o que a gente quer não é via parlamentarismo, não é via cargos, é pelo processo de luta. É isso.